Dívidas kármicas. Você já ouviu falar sobre esse termo? Tem curiosidade e quer saber um pouco mais do que se tratam essas dívidas? Então, vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o que são dívidas kármicas. Bom, esse é um termo bem comum para quem permeia aí esse campo do estudo da espiritualidade ou que busca também o autoconhecimento. Então, quando nós falamos de dívidas kármicas, nós estamos falando de processos, de ações que nós temos e que nós tivemos. Vamos lembrar que karma significa ação e reação, ok? Dívida significa quando eu tenho alguma pendência, quando eu tenho algo ali que eu preciso quitar. Quando se fala sobre dívidas kármicas, eu não gosto de ter uma abordagem penosa, no sentido de que você fez e vai ter que pagar, agora você está pagando todos os seus pecados, agora você vai ver o que vai ser bom para você, que você fez o outro sofrer, então você vai sofrer igual. Eu não gosto dessa abordagem, porque não é assim que eu entendo dívidas kármicas. Não é dessa forma que eu compreendo. Quando tratamos de dívidas kármicas, estamos falando de processos que são processos que a gente traz de outras existências, de outras encarnações. Naturalmente, nessa existência, também, né, as nossas ações vão gerando reações de forma mais imediata, de forma num futuro mais a curto prazo, também a longo prazo e também para as próximas encarnações. Veja, quando observamos dívidas kármicas, então nós estamos falando de processos de outras existências, de outras encarnações que nós já vivemos, que nós já passamos, e que nós agimos contra as leis universais, contra os princípios da ética, contra os valores morais. Veja, dívida se refere então a algo que nós fizemos sabendo que aquilo não era o correto, sabendo que aquilo não era o melhor a se fazer, que não era a ação mais adequada que precisávamos ter. E aí pode ser dentro de milhares de possibilidades. Dentro de relações familiares, de dinheiro, de fazer um mau uso do dinheiro, de machucar outras pessoas, são infinitas possibilidades, a gente já fez muita coisa nessas existências e a gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas, então, dívidas se refere a isso. Eu fiz algo que não serve à ordem divina, que não serve às leis universais, que está fora dessas leis. E aí isso gera para mim uma responsabilidade. Então, eu fiz algo, eu tenho que arcar com essa consequência. Então, o que é essa consequência? É eu ter experiências que me levem a aprender a não fazer mais isso, seja para o outro, seja para eu mesma. E essas experiências, elas vêm no formato de dívidas kármicas. Só que as dívidas kármicas, elas são acompanhadas da misericórdia divina. Quando a gente está falando de uma divindade, de uma misericórdia divina, significa que nós temos toda a condição, o suporte e o amparo de passar por esses processos, ainda que eles sejam extremamente desafiadores. Mas nós também escolhemos passar por esses processos. Escolhemos quando criamos essa dívida e escolhemos novamente quando, antes de encarnar, decidimos que queríamos equilibrar, reajustar essa dívida, fechar esse balanço. Os desafios que nós passamos no nosso dia a dia, na nossa vida, muitas vezes estão associados a dívidas kármicas, principalmente quando nós percebemos que são processos repetitivos, que aquilo acontece com frequência comigo. Por exemplo, eu consigo juntar uma quantidade significativa de dinheiro, mas quando eu ia comprar aquilo que eu queria, eu perco esse dinheiro. Talvez tenha alguma coisa de dívidas kármicas aí. Eu tenho muitos conflitos com a minha família, eu não consigo me dar bem ali com eles, eu não consigo entender eles, eles não conseguem me entender. Bom,
Talvez tenha algo aí de dívidas kármicas para ser trabalhado, para ser desenvolvido. E enquanto a gente não aprende com essa dívida kármica, nós continuamos tendo possibilidades de aprender, porque, como eu falei, as situações se repetem na nossa vida. Qual que é a sacada? É eu entender o porquê que isso está acontecendo comigo. Se isso está acontecendo na minha vida, significa que eu tenho condições para lidar com isso. E ao invés de a gente ficar numa posição de vítima, ou de reclamação, ou de querer fugir daquilo, assumir a responsabilidade de que, bom, eu preciso lidar com isso. Se isso está acontecendo comigo é porque eu preciso lidar. O que eu preciso aprender? E aí isso muda. O primeiro passo é a gente se abrir para estar consciente e permitir que esse reequilíbrio se estabeleça. E além disso, na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, procurarmos trabalhar a nossa existência de forma que não adquiramos novas dívidas kármicas, e sim que geremos processos dármicos, ou seja, que está no outro lado da moeda, que tem uma conotação positiva, que tem uma conotação meritória. É esse o nosso objetivo aqui. Então, se você passa por processos desafiadores, por processos pesados, por processos repetitivos, que te chamam a atenção e muitas vezes da mesma forma, ou até em contextos diferentes, mas que geram para você a mesma dor, olha para isso, porque possivelmente isso tem a ver com uma dívida kármica que você tem e que você precisa aprender com ela. Não tem como escapar. A única maneira é aprender e superar, para que daí você possa seguir adiante nessa encarnação e também nas próximas, de uma maneira mais branda, de uma maneira mais livre e podendo, como eu falei, ter mais chance de criar mais processos dármicos. Certo? A gente fala também sobre dívidas kármicas no mapa numerológico, no estudo numerológico, então que é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Lá eu consigo captar, através do estudo da numerologia cabalística, quais as dívidas kármicas que você pode ter. Eu, inclusive, tenho uma dívida kármica, e depois que eu soube disso, ficou mais claro para mim que isso estava no meu campo e como eu poderia fazer no meu dia a dia para que eu não deixasse que isso fosse um peso, mas sim que fosse uma grande forma de eu me fortalecer e conviver com ela de uma maneira mais harmônica, mais equilibrada, sem entrar naquele sofrimento que às vezes a gente pode ir. Tá? Então, se você tiver interesse em saber mais sobre dívidas kármicas, sobre o estudo numerológico, você pode continuar me acompanhando por aqui. Você pode também me encontrar lá no Instagram, no @AlissaMaila, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para que você possa também falar comigo ou ter acesso a outros conteúdos que eu ofereço também por lá. Lembra de deixar o seu curtir, que assim você me ajuda aí também a outras pessoas a sintonizar com essa energia, a saber mais sobre dívidas kármicas. Deixa também o seu comentário, se inscreve aqui no canal, e se tem alguém que você sabe que possa se interessar por esse tema, manda para essa pessoa. Quem sabe você pode ajudá-la a entender o porquê que algumas coisas acontecem de forma repetitiva, como uma trava, e não deixam ela seguir adiante. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até mais.